Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês que acompanham todos os dias essa mensagem, esta meditação do Santo Evangelho. Deus os abençoe, onde quer que você esteja, e que Deus derrame sobre nós sua graça e sua bênção. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. Aliás, vamos pedir antes o Espírito de Deus para que Ele nos ilumine. Depois ouvimos o Evangelho. Não façamos nada sem a assistência do Espírito Santo. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, que está em Marcos 8, de 27 a 33. Jesus partiu com os seus discípulos para os povos da Cesareia de Filipe no caminho, e no caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós já ouvimos esse Evangelho, talvez, muitas vezes, e vamos ouvi-lo de novo ainda essa semana. E esse episódio, que é a profissão de fé de Pedro, aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos refletindo, ele assinala assim essa linha divisória entre a primeira e a segunda parte do Evangelho de Marcos. Até agora, nós vimos Jesus ungiu de modo a fazer-se reconhecer como Messias. E nesta ocasião, finalmente é compreendido como tal, não pela multidão, que ainda o considera como um profeta redivivo, mas pelos discípulos, que o proclamam pela boca de Pedro. E Jesus fica satisfeito, aprova esse título, tu és o Messias, mas ordena imediatamente que não o diga a ninguém. E por que Jesus fala isso? Porque na sua segunda parte, da sua vida pública, ele deverá explicar bem em que sentido ele era o Messias. Isto é muito importante para nós. E um sentido bem distante, não só das expectativas populares, mas das dos próprios apóstolos, que tinham ainda não entendido o sentido do messianismo de Jesus, no sentido que Jesus é Messias. Eles disseram corretamente. Pedro disse: Tu és o Messias. Mas agora, o sentido profundo desse messianismo de Jesus, Pedro, os apóstolos, só irão entender depois que passar pela morte e da ressurreição de Jesus, é que eles vão entender quem é o Messias de verdade. Nós precisamos passar por esse processo. É só pelo processo do entendimento da cruz, do crucificado, do ressuscitado,
É aí que nós vamos entender o sentido do messianismo de Jesus. Sem a cruz, nós podemos fazer de Jesus só um Messias, um curandeiro, que cura, que faz milagre, que anda sobre as águas, que faz acalmar-se o vento, que multiplica os pães, que ressuscita o morto, que cura o cego, que cura o leproso e assim por diante, irmãos. Essa é uma parte, está correto. Isso é uma parte, mas o Messias, ele vai muito além disso. O messianismo de Jesus vai muito além dessas expectativas. Porque o messianismo de Jesus, o verdadeiro Messias vai encontrar a sua identidade na cruz. Jesus não é o Messias político, não veio como um Messias político, que como entendiam, de forma nenhuma. Não é o triunfalista, não é o Messias poderoso. O poder de Jesus está no amor. O poder de Jesus está em semear o reino, em dar a vida pelas pessoas, em perdoar, em dar o perdão, em perdoar, em manifestar a misericórdia na vida das pessoas, a curar pela misericórdia a humanidade ferida pelo pecado. O messianismo de Jesus é dar o perdão, resgatar a dignidade de todos os seres humanos. O Messias que veio fazer dos povos um só povo, um povo de irmão, um povo onde se respeita a humanidade e onde encontra a humanidade a sua dignidade. Esse é o Messias que dá a vida. Então é esse Messias que Pedro, que os apóstolos vão entendê-lo, depois que ele passar pela morte, pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, pela rejeição, ressuscitar no terceiro dia. A partir daí, com a luz do Espírito Santo, é que eles começarão a entender quem é Jesus. Por isso nós precisamos entrar nesse processo, irmãos. Senão, nós vamos procurar atrás de um Messias milagreiro. Só de milagre. Jesus faz milagre? Faz. Jesus multiplicou o pão? Multiplicou. Jesus andou sobre as águas? Sim. Jesus curou o leproso, curou o cego? Curou. Mas tudo isso é para despertar em nós quem ele era. Ele é o Messias. Mas que Messias? Que veio só para fazer todas essas coisas? Não. Para despertar a fé em nós, para enxergar Deus como sendo aquele que é amor. Na humildade poder descer e enxergar Deus feito homem. Deus que se fez com todo o poder que existe nele. Ele é poderoso, mas se fez frágil, se fez fraco. E aonde que está a força de Deus? Está no amor, no seu amor que é mais forte que a morte, no seu amor que vence o mal, mas vence o mal não destruindo as pessoas, mas vence o mal amando, e no amor é que se destrói toda a maldade. Deus é amor. Então quem é Messias? Jesus, quem eu sou? Tu és o Messias. E proibiu severamente para que eles não dissessem nada a ninguém até que chegasse a hora certa. Então peçamos a Deus esta graça do entendimento para irmos entendendo quem é Jesus a partir da experiência da cruz que fazemos todos os dias na nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.